Muito boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa aula especial sobre liderança. Hoje a gente tem uma convidada muito especial e um convidado, né, que também é especial, mas não tanto quanto, né, Lucas? Porque nós dois aqui somos não somos os protagonistas da discussão hoje, né? A nossa convidada Mara Lima, que já está aí aguardando a gente, é a nossa a pessoa expert no assunto, que vai discutir sobre esse assunto aqui, ó. Vou até colocar aqui embaixo para a galera ver, né? Liderança em debate, liderança, né? Um assunto que a gente sabe que 1980 era relevante, 1990 continuou sendo relevante, 2000, 2010, 2020, a gente vai continuar a vida toda discutindo, debatendo e tentando entender um pouco mais como nos tornar bons líderes, né? E como desenvolver bons líderes, principalmente nos cursos de gestão, né? Nos quais o Lucas leciona aí na Faculdade Americana. E eu trabalho também na faculdade, por isso ele me convidou para mediar essa discussão, e a gente sabe que é um assunto que não acaba nunca, né? Bom, antes de passar a palavra para o Lucas, eu gostaria de apresentar a professora Mara, né? A professora Mara eu vou resumir o currículo aqui, né? Mas a professora Mara Regina Pedroso de Lima é mestre em educação pelo Unisal, tem um MBA em gestão empresarial pela FGV, tem uma pós-graduação em administração de recursos humanos e fez graduação em psicologia, né? Ela atua na área de RH de empresas de porte da região, de grande porte da região, desenvolvendo processos de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, monitoramento do clima organizacional. Também é professora de pós-graduação lato sensu lá do Unisal, desde 2008, né, ministra disciplinas nas áreas de gestão de pessoas e empreendedorismo, poder, ética e cultura, desenvolvimento potencial humano, gestão de talentos e competências, capital humano, psicologia organizacional, coaching, gestão de conflitos, e como se não fosse muita coisa, também atua como consultora de RH em empresas de médio e grande porte, como coach profissional. É isso mesmo, professora Mara? Tá tudo certo aí que eu falei da senhora, tá? Até aí? Tá tudo certo, tá tudo perfeito. Então tá bom. E Lucas, por que a professora Mara, explica aí como que surgiu esse convite e por que você resolveu trazê-la para esse debate aqui, só para o pessoal entender um pouquinho da relevância desse nome, né? Apesar de a gente cita o currículo, né? Mas é uma coisa fria, né? A relevância desse nome para discutir esse tema. Bom, boa noite aí primeiro a todo mundo que está acompanhando a nossa live, os alunos, o corpo docente também que está presente. Também queria agradecer bastante a Mara pela gentileza em ceder esse espaço nessa noite chuvosa, nessa noite que está boa para ficar debaixo do cobertor, acompanhando live, né? Mas a gente sabe o quanto que ela é apaixonada em compartilhar os conhecimentos dela, então, de antemão, a gente agradece pela gentileza por esse espaço que nos foi cedido. Bom, o Erivelton, ele quase perdeu o fôlego aí, falando no currículo da Mara, né? Em um determinado ponto, o Erivelton citou a MBA, pós-graduação em gestão de pessoas, na Unisal, na qual eu me formei. E a Mara, me recordo bem, foi nossa professora na turma em 2 ou 3 disciplinas, né? Disciplinas muito relevantes dentro do curso de gestão de pessoas na MBA. E, sem sombra de dúvidas, né, dentre vários excelentes professores que a gente teve naquele curso, a Mara foi um expoente aí, não sou eu falando isso, o Lucas, não é só minha opinião, é uma opinião geral daquela nossa turma de MBA e Gestão de Pessoas. Foi uma turma, assim, muito bacana, muito gostosa de lidar. Foram lá 1 ano e meio, né, mais 6 meses depois de conclusão de curso. Foi realmente diferenciado esse período. E a Mara foi uma grande professora e continua sendo uma professora, mas eu tive aí a honra, o prazer, a alegria de tê-la conosco em várias disciplinas na MBA de Gestão de Pessoas. E daí a vida, né? A vida gira, e gira muito rápido. Da série Coincidências da Vida, por conta aí dessa situação de pandemia e tudo mais, nós ganhamos algumas semanas extras na faculdade. Então, ao passo que
nós não vamos ter as provas semestrais, né, as provas formais de N2, nós ganhamos aí um brinde, né, a oportunidade de estar com os alunos em mais 1, 2 semanas, depende de cada curso. E aí surgiu a ideia e a oportunidade, através da Camila, né, Camila Mello, que também é nossa aluna, que tem o contato com a Mara, e a gente teve essa brilhante ideia, e a Mara gentilmente cedeu esse espaço para poder estar conosco aqui nessa aula especial sobre liderança. Esse é o resumão. Muito bem. Professora Mara, mais uma vez, seja bem-vinda à Faculdade de Medicina. A relevância e a importância, acho que ficou bem evidente nas palavras do professor Lucas. E é um tema, a professora gosta, é uma pergunta meio tola, professor, mas assim, falar sobre liderança, acho que é uma coisa que sempre agrada muito, não? Demais, demais, nossa. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Para mim é uma alegria estar aqui. Eu agradeço o convite. Do Lucas, ele disse que ele foi meu aluno, mas eu acho que, na verdade, ele já era professor naquela época, viu? Ele já estava trilhando essa carreira. Então, agradeço de coração o convite do Lucas, as palavras tão carinhosas dele. Também o convite da Camila Mello, que atuamos juntas na JM Consultoria, que é uma consultoria de gestão. E agradeço também a FAM, aí na pessoa do Erivelton, pela confiança, pelo convite. Eu sei o quanto a FAM é uma faculdade importante para a nossa cidade, então, para mim, é uma alegria estar aqui. Falar de liderança, para mim, é uma delícia, né? Eu, às vezes, brinco lá com os meus alunos do Unisal, olha, pessoal, eu estou aqui para falar desse tema, mas por pura opção, não por falta dela. E acho importante vocês saberem que eu estou aqui porque me dá um imenso prazer trocar informações sobre esse tema. É claro que eu combino com os alunos para eles não contarem para a coordenação, né? Porque senão, obviamente, vão cortar o meu salário, vão falar, não, ela gosta tanto, não vou pagar nada para ela, né? Então, eu gosto demais, eu venho estudando esse tema. Melhor não dizer há quantos anos, senão vocês vão fazer as contas aí da minha idade, melhor não. Mas eu venho estudando esse tema há muito tempo, e é um tema que me encanta. E as empresas pelas quais eu tive o prazer de trabalhar, a antiga Ripasa Compacel e atual Suzano, por onde eu passei quase 18 anos da minha vida, foram verdadeiras escolas que me permitiram observar um pouco na prática o que eu vinha estudando. E me permitiram, dentro das minhas possibilidades, é claro, contribuir com líderes dos diversos níveis. Mas, assim, tudo que eu consegui desenvolver, eu consegui aprender, eu devo muito às pessoas com as quais eu convivi, tanto os líderes nas empresas, os alunos na faculdade, meus parceiros de consultoria. Então, são pessoas com as quais eu aprendo aí diariamente. Então, estudar o tema, para mim, é uma delícia, e eu venho fazendo isso até hoje, nesses anos todos aí, eu estou sempre estudando algum instrumento novo, alguma coisa que possa contribuir para o desenvolvimento das lideranças. Muito bem, professora. Muito. É só explicar para o pessoal aqui, eu separei algumas obras, a gente já combinou isso, né, com o Lucas, com a professora Mara, algumas obras que a gente considera clássicas, né, professora? O Monge Executivo, né, acho que todo mundo já ouviu falar desse livro, do Hunter. John Maxwell, né, que é desse livro aqui, o Livro de Ouro da Liderança. E um que não é tão clássico assim, mas que eu gosto muito, que é esse livro aqui, o Estilo Jack Welch de Gerir. Tem um capítulo específico que ele fala sobre liderança. E aí, à medida que outras perguntas forem surgindo dentro desse nosso debate, a gente vai, né, enquanto as outras perguntas de outras pessoas que estão participando aqui
forem surgindo, eu vou usar essas referências para puxar algumas discussões aí como mediador dessa conversa aí entre nós três. Eu queria começar pegando aqui no Monge Executivo, que acho que é bem na página 25, que é a primeira vez que ele fala do conceito de liderança, professor. Ele fala assim, olha, liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum. Então, é a habilidade para pessoas para que trabalhem de forma entusiástica visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum. Essa é uma das centenas, né, de definições de liderança. Vou apresentar uma definição, mas o que a professora acha? É por aí mesmo? Como que a professora, que já vem estudando esse tema há tanto tempo, define liderança? Olha, Erivelton, só essa frase do Hunter, eu diria para você que já dá um curso. Se a gente destrinchar essa frase dele, a gente consegue dar um curso de 8 horas aí sobre liderança. Então, vamos procurar abordar um pouquinho essa frase tão importante que você está citando por partes, né? Quando ele fala de influência, o que ele quer dizer? Ele está falando de um processo que envolve muito mais comportamentos e atitudes do que cargos, enfim, vamos pensar na questão dos cargos, né? Então, o que a gente costuma dizer? Que para ser líder, não necessariamente eu preciso ter o cargo de líder, ou seja, o cargo é aquele que a instituição onde eu estou trabalhando, ela me reconhece, olha, a Mara é gerente de recursos humanos. Ok, não necessariamente porque eu tenha o cargo, eu tenho habilidade de liderança, ou seja, de influenciar pessoas. Consequentemente, existem pessoas que não têm o cargo e que conseguem influenciar os demais. E conseguem influenciar como? Conseguem influenciar por um conjunto de crenças que possuem, que automaticamente impactam seus pensamentos e que automaticamente também vão impactar as suas ações. Então, eu tenho dito por todos os lugares que eu passo, e às vezes as pessoas ficam até meio assustadas com essa minha fala, mas eu tenho dito que não há mais oportunidade para amadorismo na liderança. Então, o que eu quero dizer com isso? Que liderança requer preparo. E hoje aqui nós estamos trabalhando no nosso preparo, né? Trocando ideias e debatendo liderança. Veja que o Erivelton, olha que legal, ele colocou a frase ali do Hunter e vamos avançar um pouquinho. Habilidade de influenciar pessoas, tá? Mas influenciar pessoas para quê? Para trabalhar de qualquer forma? Não. Para trabalhar entusiasticamente. Isso faz toda a diferença. Então, se a gente olhar para um pouco da teoria sobre liderança, a gente vai perceber que um líder, na verdade, ele tem duas grandes preocupações. Uma preocupação de entregar os resultados, cumprir as metas, e outra preocupação de cuidar da forma de fazer o trabalho. Então, o Hunter é muito feliz quando ele fala de influenciar pessoas, não para trabalharem apenas, mas para trabalharem entusiasticamente. E aí, ele vai além. Trabalhar entusiasticamente, mas não apenas para atingir os objetivos da organização onde se atua, mas para atingir os objetivos pessoais, né? Mais do que nunca, eu, profissional, tenho que estar numa empresa realizando uma atividade que também me agregue, que também atenda aos meus objetivos, né? E a partir daí, eu posso fornecer a minha contribuição
para a comunidade onde eu atuo, para a cidade onde eu atuo, para o estado, para o país e tudo mais. Então, veja, numa definição que parece assim muito simples, ele traz quase que uma aula de liderança. Se vocês me permitirem, eu quero citar um exemplo de uma situação que eu vivi e me marcou muito na época da antiga Ripasa ainda, né? Um período em que nós tínhamos na cidade de Americana a orquestra municipal, e essa orquestra, na época, chegou a gravar com grandes nomes da MPB, né? Com Sai Guarabira, Ivan Lins, e na época a Ripasa patrocinava a orquestra. E eu, na minha, vamos dizer, no meu despreparo da época, fui conversar com o maestro e querendo que o maestro levasse a orquestra para tocar num evento nosso. A Ripasa tinha, na época, um programa era o Telecurso 2000, que ela patrocinava, né, para os funcionários que não tinham ainda ensino médio. E nós íamos fazer a primeira formatura e eu pus na minha cabeça que, poxa vida, se ela patrocina a orquestra pode ir lá tocar. E eu costumo dizer que esse exemplo marcou muito para mim, porque naquele dia eu tive uma aula de liderança do maestro, que eu jamais esqueci. O maestro virou para mim e falou, bom, então você gostaria que a orquestra estivesse lá no Teatro Municipal, tocando o coração do estudante, para os seus alunos entrarem? Aí eu já comecei a perceber que eu tinha dado um fora, né? E ele falou, olha, Mara, é o seguinte, eu como maestro, eu posso dizer para as pessoas o seguinte, eu posso dizer para os músicos, olha, pessoal, vocês têm que ir lá, tá? A Ripasa é patrocinadora, ela está pedindo, e vocês têm que ir lá tocar o Coração do Estudante, Canção da América, o que eles quiserem na formatura. Eu posso dar uma ordem. Essas foram as palavras do maestro. Aí ele virou e falou assim para mim, mas sabe, Mara, eu gostaria que os meus músicos estivessem lá, não por uma ordem minha, mas porque eles estivessem entusiasmados, comprometidos com aquilo. Veja, para uma orquestra que está no auge, gravando com músicos da MPB e tudo mais, pode ser que os músicos não se sintam devidamente valorizados, sem desprezar os seus alunos, é claro. Mas então, e se nós fizéssemos o seguinte? Se você abrisse um espaço no meio da sua solenidade e eu convido alguns músicos para fazer alguma apresentação para os seus alunos. Olha que lição de liderança. Então, essa lição nos traz o quê? Cada vez mais nós precisaremos influenciar as pessoas para que elas façam aquilo que precisa ser feito. Quando eu uso, às vezes, o termo influência, outro dia um empresário falou para mim, mas precisa tudo isso mesmo, né? Você não está querendo dizer que eu tenho que ser muito bonzinho, que eu tenho que passar a mão na cabeça? E eu explicava para ele que não, que influência não é isso. Nós não estamos falando de ser bonzinho, ser benevolente, nós estamos falando de alternar comportamentos em que, através desses nossos comportamentos de liderança, que os liderados façam aquilo que precisa ser feito e nos tragam as suas dúvidas e que a gente os acompanhe de perto. Então, é claro que em alguns momentos nós vamos precisar ser um pouco mais diretivos, como nos ensina o Ken Blanchard, que é o autor do modelo da liderança situacional, que eu uso e pratico há muitos anos. Em alguns momentos nós vamos ser diretivos, dizer o que fazer, como, quando, com que padrão. Em outros momentos nós vamos precisar ser um pouco mais apoiadores. Momentos de dúvidas, de insegurança, por exemplo, como nós estamos vivendo aí nesse período de pandemia, né?
E nesses momentos, a gente também vai precisar escutar, encorajar. Então, a questão é, em que momento eu preciso fazer o quê? Então, veja, você só me deu esse gancho da frase do Hunter, Erivelton, e olha que maravilha o gancho que você me deu. Quando você fala com quem entende, né, Lucas? O gancho assim, de uma aula de 45 minutos, de 90, uma facilidade incrível, né? Professora, perfeito. Antes da gente passar para a próxima discussão aqui, o Lucas tem alguma pergunta específica para fazer, mas eu queria dar uma boa noite para a galera aqui, porque choveu de boa noite. Aqui vou selecionar alguns, tá, pessoal? Ou passar rapidinho, na verdade, aqui, para a gente mostrar alguns aqui. O Giovanni Silva, tá? Portal Atualidade acompanhando a gente, ó, tema muito bacana. Valeu, pessoal do Portal Atualidade, Will. Beatriz dos Santos Zequini da Silva, Camila Carraro Gataz, a professora Carol Beloma, falando que o pessoal da Tecnologia e Marketing do primeiro semestre está todo mundo aí acompanhando. Foram convidados. Sejam bem-vindos. Priscila Lacerda, Micael, Natália, sempre desejando good vibes para a galera. Márcio Nílio Teixeira Chaves, a Beatriz Santos Zequini da Silva, Jaqueline Almeida, o Miguel Neves, a Natália do Nascimento, o Gustavo Fernandes, vou passar bem rápido, tem bastante gente, Naomi, o Henrique está fazendo aí, já foi meu aluno, o Henrique está terminando o curso agora, legal. Gabriel Henrique Duarte, Bárbara, a Hélida, o Ciro, a Rafaela Zanaldi, a Maria Moura, a Beatriz Soldera, Évila Gonçalves, Gesiane, e eu vou parar aqui a Carol Cardoso, o Gui Ribeiro, a Camila Calassans. Vou parar aqui na minha frase aqui que eu tinha projetado para a professora, que pelo menos eu marco até onde eu fui, depois eu volto aí falando boa noite para o restante da galera que foi mandando boa noite para a gente aí, tá bom? Queria fazer alguma pergunta, algum comentário para a professora Mara a respeito aí dessa questão toda aí relacionada com liderança? O que você pensou aí em sugerir para ela discutir? Tem um gancho legal disso que a Mara falou que eu gostaria de colocar na roda de conversa, mas antes aí aproveitando sobre a questão de influência, né? Essa palavra influência, infelizmente, às vezes ela é um pouco demonizada hoje em dia. Quando você usa a palavra influência, muitas vezes as pessoas elas olham com um viés negativo, né? De, nossa, mas é uma influência de que tipo? Como? Mas há de se perceber que a influência, ela pode ser tanto uma influência positiva, que leva para frente, como uma influência negativa. E subentende-se que um bom líder, que é o nosso tema de discussão, ele vai fazer uma influência positiva, pensando em todos esses aspectos da primeira frase do Erivelton, de, sobretudo, tornar os seus liderados, né, a fazer alguma coisa com entusiasmo. Então, partindo do pressuposto que alguém faz algo com entusiasmo, faz com alegria. Se faz com alegria, foi influenciado positivamente. Então, nós precisamos aí separar essa palavra influência para eliminar da cabeça de todo mundo esse viés negativo. E aí um exemplo, né? Muito lá atrás, as embarcações vikings, né? Esses caras tinham que construir os barcos para poderem navegar além mares, descobrir novas terras. E de que maneira que os líderes vikings influenciavam aí as pessoas a construir o barco? Era mandando, olha, você vai lá na floresta, pega madeira, você corta, você vai serrar. Não, influenciava com a perspectiva de conhecer o mar, de conhecer uma nova terra, né? Então, você tinha a visão do todo e você criava esse engajamento, né? Então, não é diferente hoje em dia. As empresas precisam realmente fazer com que as pessoas, e os líderes precisam muito disso, fazer com que o seu time tenha conhecimento da razão final, do porquê do seu trabalho, porque assim fica muito mais simples as pessoas valorizarem aquilo que está fazendo. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas é uma operação tão simples que eu faço diariamente, numa linha de produção, ou numa emissão de nota fiscal, por exemplo, mas ao entender aonde isso vai chegar no cliente final,
você começa a criar sentido e razão para essa coisa toda, né? Então, é muito importante que o líder, ele deixe essa visão muito clara e abrangente, sempre alinhado com a expectativa da organização e, sobretudo, buscando fazer com que as pessoas façam de maneira alegre, de maneira entusiástica, de maneira com amor, né? Esse é o mais importante, fazer com amor aquilo que é proposto. E aí? Você falou esse negócio do fazer com amor, né? Eu até tinha separado aqui, acho que aqui, trecho. Eu vou pegar, estava selecionado aqui, vou pôr aqui para até ficar mais fácil da gente ver. E também uma frase do Vince Lombardi. Deixa eu pegar aqui para usar os recursos de tecnologia, né, Lucas? Já que a gente tem de ferramenta, e fala assim, não tenho necessariamente que gostar de meus jogadores e sócios, mas como líder devo amá-los. O amor é lealdade, o amor é trabalho de equipe, o amor respeita a dignidade e individualidade. Vou completar aqui. Essa é a força de qualquer organização. Vince Lombardi. Cortou aqui, tá aqui no final aqui. Força de qualquer organização, Vince Lombardi. É mais ou menos isso que você estava falando, né? Eu tinha separado aqui também, professora, para a gente. Deixa eu só tirar aqui esse comentário, porque senão eu não vou conseguir projetar outra coisa. É muita tecnologia. Mas eu coloquei um negócio aqui para gerar uma discussão, porque daqui a pouco a gente tem algumas perguntas já que estão surgindo da plateia. Que maravilha! Um parênteses para a gente discutir, mas eu queria pôr em debate aqui um tema que é bem legal dentro da área de liderança, que é isso aqui, ó. Que é essa frase. Aí agora eu peguei do Maxwell, tá, professora? Do livro de ouro da liderança. Ok. Ele fala o seguinte: ele fala assim, os bons líderes levam outros consigo para o topo. Tá passando ali embaixo, assim, ó. Os bons líderes, as últimas notícias, né, Lucas? Os bons líderes levam outros consigo para o topo. É assim mesmo, professor? O líder tem que levar outras pessoas. É assim mesmo. Ou dá para subir sozinho? É muita boba, né? Mas não dá. Não dá. Você sabe. Não dá para ir sozinho, não. Você sabe que hoje eu tenho sempre essa fala em processos de coaching que eu acompanho. E hoje de manhã, num cliente, eu tive a oportunidade de falar sobre isso. Não existe desenvolvimento sozinho. Né? Carl Jung, psicólogo suíço, dizia isso há muitos anos atrás, né? Ser é ser com. Quer dizer, então, não existe desenvolvimento sozinho. Eu vou sozinha e largo você para trás. Não existe. Você vai aprender muito mais na relação com o outro. E cada vez mais a gente tem visto essa questão da liderança como um processo extremamente importante de desenvolver outros líderes. Vocês vão perceber que na minha fala eu cito muito o modelo da liderança situacional e o Ken Blanchard, até porque esse modelo, ele nos dá vários caminhos, e caminhos muito coerentes, na minha visão, de como formar pessoas autônomas, de como formar pessoas que precisem muito pouco do seu líder. Pessoas que possam ver o seu líder um mentor, um conselheiro, né? E não necessariamente um chefe, aí entre aspas, né? Então, veja, essa é uma das formas que a gente pode utilizar até para avaliar os nossos líderes. Ou seja, o quanto você está conseguindo desenvolver a sua equipe, o quanto você está conseguindo trabalhar para que aquelas pessoas se tornem autônomas naquilo que fazem. Aí existem alguns pontos que vale a pena a gente discutir. Como cada um de nós tem um perfil comportamental, um tipo de personalidade, tudo mais, para alguns nós podemos dizer que esse é até um processo mais fácil. Para outros, pelas próprias características,
às vezes é um processo um pouquinho mais difícil, mas hoje existem inúmeros recursos, tanto de treinamento quanto de desenvolvimento pessoal, para que as pessoas possam se trabalhar, entender como é que elas funcionam e usar aquelas características que elas têm de melhor para ajudar no desenvolvimento de outras pessoas, pensando na formação de futuros líderes mesmo. Então, essa frase do Maxwell também perfeita. A gente precisa olhar para isso. Então, veja, quando eu falei no início da nossa conversa aqui, das preocupações de um líder, tanto de atingir metas, resultados e tudo mais, mas também do como fazer isso, isso também vale para essa frase do Maxwell. Porque, veja, se a minha equipe está lá atingindo as metas, atingindo os resultados, ok, mas como é que está aí o moral daquela equipe? O Lucas falava há minutos atrás uma coisa importantíssima, que é mostrar o sentido das coisas para a equipe. A equipe está engajada, está percebendo isso, está percebendo que está aprendendo, está percebendo que está se desenvolvendo, está percebendo que está tendo oportunidades. Eu percebo no mercado que cada vez mais as pessoas valorizam muito isso. As relações, o quanto elas aprendem com seus líderes, o quanto elas conseguem aplicar, muito mais até do que recompensas mais tangíveis aí, vamos dizer assim, né? Salários, benefícios e tudo mais. Então, acho que é um ponto bastante importante, não tenho dúvida. Líderes têm que carregar todo mundo para o topo. Não existe liderança solitária, não. Se ele está lá no topo, a equipe contribuiu e ela precisa ir junto, ela precisa ter chance de se desenvolver também. Só para complementar, não sou especialista no assunto, mas eu costumo falar isso para minha galera, assim, não tem como a gente subir se não tiver alguém que possa subir e ficar no nosso lugar, né? É simples, não é? Exatamente. É muito óbvio, exatamente, né? Assim, se a gente for insubstituível na posição que a gente ocupa, como que a gente vai subir? Como que a gente vai crescer? Como que a gente vai se desenvolver, né? A gente precisa ter alguém preparado, capacitado, tão bom quanto a gente, se possível até melhor, né? Porque eu gosto de uma frase do Drucker, que ele fala assim, né? Gestão não é difícil. Eu sempre falo isso o tempo todo. Eu acho que o Lucas já me ouviu falar umas 300 vezes, assim. Gestão não é difícil. Basta você se cercar de pessoas competentes e garantir que você não vai perdê-las. O Drucker fala isso, né? Então, assim, e isso tem tudo a ver com a questão da liderança e com a capacidade, essa questão de você preparar os seus liderados para que quando, né, você possa, surja uma oportunidade para você, você possa lançar mão dessa oportunidade, né, crescer e levar outras pessoas a crescer junto, como a professora bem comentou. Vamos fazer um pauzinho para falar boa noite para a galera aqui. Tem gente... Vamos lá, a galera merece. Né? O Vinícius Rodrigues, boa noite, Vinícius, o Vitor Hugo, a Maiara Santana, a Camila Cardoso, o Breno Defende, a Brenda Almeida, o Glauco, o Danilo Mota, a Erundina, a Madalena, a Thaís, a nossa eterna estagiária, não, brincadeira, já é efetiva, o Ricardo Henrique Santos, a Érica Favoreto, a Gabriele de Paula, a Tainá Barbosa, a Beatriz Magrin, o Ciro Nunes já tinha mostrado, a professora Carol Beloma, já volto aqui, ela fez um comentário bem legal, a Carol Giuseppin, o Vinícius dos Reis, a Camila da Ramalhos, a Beatriz dos Santos Zequini, né? Ela faz um comentário também. Vou parar um pouquinho, então, eu vou colocar aqui, ó, o comentário da professora Carol Belomo, que está acompanhando conosco, lá com os alunos de marketing, professora Mara. E ela diz assim, na arte da guerra, né, o Sun Tzu fala, o verdadeiro método quando se tem homens sob as nossas ordens consiste em utilizar o avaro e o tolo, o sábio e o corajoso, em dar a cada um responsabilidade adequada. Aí vem a pergunta dela assim, então,
como liderar pessoas de perfis muito diferentes, como o Sun Tzu fala aí na famosa obra, né, da Arte da Guerra. Ok. Bom, professora Carol, muito obrigada pela sua pergunta, viu? Também com as suas duas perguntas aí, dá para dar uma aula dá para dar um curso inteiro, de no mínimo 8 horas. Mas vamos lá. Vamos falar de 2 tipos de perfis. Vamos falar primeiro do perfil onde estão as minhas características pessoais, os meus estilos de comportamento, os meus traços de personalidade. Não quero usar uma linguagem muito psicológica aqui, mas vamos pensar em maneiras diferentes da gente se comportar, né? Então, esse perfil é muito importante no desenvolvimento da liderança, que as pessoas que querem ser líderes, que querem se desenvolver, façam um trabalho aí voltado ao autoconhecimento, para que elas entendam quais são as características que as favorecem na atividade de influenciar pessoas e quais são as características que elas precisam administrar. Veja, eu estou falando um pouquinho de potencialidades e vamos usar fragilidades. Potencialidades e fragilidades que vamos combinar. Todos nós, sem exceção, temos. Então, outro dia, numa empresa, eu tive uma fala lá com um grupo de líderes, dizendo assim, olha, pessoal, todo mundo pode se desenvolver para a liderança, desde que... E coloquei 3 pontinhos. Bom, no ato eles disseram, Mara, desde que queiram. Ok, essa é a primeira parte da história, desde que queiram. Mas tem uma parte seguinte que é extremamente importante, que é o quê? Desde que queiram e estejam dispostos a fazer os movimentos de desenvolvimento necessários. Todos nós, sem exceção, temos que fazer. Então, há uns instantes atrás, eu dizia que, conforme a liderança situacional, o objetivo do líder é transformar a sua equipe numa equipe autônoma. E eu dizia também, para alguns, isso pode ser mais fácil. Para outros, pode ser um pouco mais delicado, justamente devido ao seu perfil. Existem perfis mais introvertidos, mais extrovertidos, perfis que trabalham muito mais com ações racionais voltadas ao pensamento, perfis que trabalham muito mais com ações emocionais voltadas ao sentimento. Então, tudo isso a gente precisa olhar. Então, eu tratei primeiro dessa parte de perfis diferentes devido a tipos de personalidade diferentes, estilos de comportamento diferentes. Agora, tinha uma parte anterior da pergunta da Carol, que falava, até não sei se o Erivelto consegue colocar a primeira parte da pergunta dela, eu acho que quando ela falava das pessoas serem diferentes, né? Então, o que vale nós pensarmos? De novo, vou voltar lá para o modelo da liderança situacional. Obrigada, Erivelto colocou aí, como liderar pessoas de perfis muito diferentes. Opa, acho que a gente teve algum problema na conexão aí da professora Mara, né, Lucas? É isso, né? Parou aí para você também? Travou? Parou também aqui. Travou? Vamos aguardar para ver se ela retoma, né? E a gente vai conversando um pouquinho. Voltou. Voltou? Deixa eu ver. A professora nos ouve? Vamos lá. O Lucas, eu vou... mostrando aqui os outros comentários, veja com a professora. Acho que ela está voltando aqui. Enquanto isso, eu vou mostrando os outros comentários aqui da galera.
ele, para um líder ou para um gestor, para que ele... Professora, desculpa, Mara, a sua conexão caiu, ficou aí acho que 1 minutinho fora, perdão. Ah, é? Imagina, não se preocupe, não se preocupe, eu retomo aqui sem problema nenhum. Coisa de 1 minutinho então, só. Tá, ok. Então, veja, ainda na pergunta da professora Carol, como liderar pessoas muito diferentes. Então, eu falei da parte da questão do perfil psicológico, ou traços de personalidade, que nos dá diferenças, e a importância do líder se conhecer, quais são as forças que ele tem para a liderança, e quais são as oportunidades de melhoria, que também existem. E eu tratava agora da importância do líder conhecer essas diferenças voltadas ao trabalho que a pessoa vai fazer, que é um outro tipo de perfil que a gente está tratando aqui, que é um perfil que a liderança situacional trata com riqueza de detalhes. Então, assim, quem quiser se aprofundar, o livro do Ken Blanchard, a versão mais atual, Liderança de Alto Nível. Então, lá ele diz que é importante a gente observar esses perfis diferentes, ele chama de níveis de desenvolvimento diferentes, o que é importante a gente observar, mas com relação ao trabalho que a pessoa vai fazer. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu, Mara, posso ter um perfil diferente para dar uma aula, para dar um treinamento, para fazer um processo de coaching, que são coisas que eu adoro fazer. Eu posso fazer melhor essas atividades. Eu gosto muito, ensaiei muito, treinei muito. Então, muito provavelmente eu faça melhor do que, por exemplo, fazer uma planilha de Excel, que eu detesto, odeio e não tenho a menor competência para lidar com ela. Então, veja, a gente pode falar de perfis diferentes também, mas ligados a uma atividade. Então, o Ken Blanchard fala da importância da gente conhecer a competência, ele chama de competência, que ele coloca tudo num pacote do saber fazer, e ele fala da importância da gente conhecer o empenho também, que ele define como autoconfiança e motivação. Então, as pessoas têm níveis de competência diferentes para fazer determinadas atividades e têm níveis de empenho diferentes para fazer determinadas atividades. Então, a partir dessa análise de perfil, que ele dá toda a metodologia para fazer no livro dele, um passo a passo, que para mim faz muito sentido, tem muita coerência, ele indica esse caminho de como trabalhar com esses perfis aí diferentes. Muito bem. Professor... Não sei se eu consegui ser clara, viu, Erivelton e Lucas? Não, mais claro que isso, impossível. Está perfeito, está ótimo, professora. O professor Lucas tem um gancho para fazer aí, passar a palavra para ele, para continuar. Claro. Daqui a pouquinho, tá chovendo pergunta e comentário aqui, comentários muito bons, tá? Aí daí a gente passa dessas perguntas, esses comentários. Tem bastante aqui, tá? Show mesmo, bem legal, tá bem interessante. Vamos lá, Lucas. Que bom. Vamos lá. Gancho aí da última fala da Mara sobre autonomia, eu sempre tive para mim, né, uma percepção minha, até com relação aos líderes e gestores que eu tive ao longo da minha vida, carreira, e também experiências onde eu pude liderar pessoas. Eu sempre tive para mim que um bom líder, um bom gestor, é aquele que aparece muito pouco. Em 90% do tempo, você nem lembra que ele existe, no bom sentido, né? E que, claro, diante dessas situações, né, onde você precisa buscar na ferramenta do bom líder alguma coisa diferente, você, nesses outros 10%, você tem que direcionar, tem que ser um pouco mais duro, você tem que aparecer, né? Mas eu sempre tive para mim que um bom líder, ele não aparece muito, né? As pessoas que estão abaixo dele sendo liderados, por ter já esse engajamento que o líder plantou nas pessoas, o líder ele fica de backup. E aí a questão da autonomia que está intimamente ligado com isso, porque quando um líder não aparece muito,
é um reflexo natural da autonomia que ele conseguiu atribuir para o time dele e do quanto o time dele consegue caminhar sozinho. Então, o líder acaba virando esse grande mentor, essa grande figura que orienta, mostra o caminho e, sobretudo, faz o liderado, em 90% das vezes, pensar por si próprio. Então, não tem uma decisão pronta. Se tem uma reflexão, isso vai sendo construído, isso ajuda na autonomia, isso ajuda na questão da frase anterior, quando um sobe, outro sobe junto, porque você cria uma cultura, um mindset ali, como se fosse um mastermind, né? Todo mundo pensa de maneira reunida e consegue crescer. E a pergunta que eu gostaria de fazer para a Mara nesse tempo especial que a gente está vivendo de coronavírus, de pandemia, muitas pessoas estão trabalhando em home office, como, por exemplo, é meu caso, né? Na KS Pistões estamos aí praticamente 100% do time administrativo em home office. E aí, eu gosto bastante de pensar na lei da semeadura, gosto muito de pensar na formiga e na cigarra, e eu fico pensando assim, o líder que já vem implantando isso há algum tempo, de dar autonomia para a sua equipe, de fazer os seus liderados pensar por si próprio, né? Ele já plantou isso nos últimos 1, 2, 3, 4, 5 anos, porque é um processo, né? Passinho de bebê, devagarzinho para você poder implementar isso. E aí, Mara, qual que é a sua visão? Qual é a diferença nesse momento de pandemia de um líder que tem essa equipe autônoma e um líder que não conseguiu atingir esse nível? Como que eles estão nesse momento de trabalho remoto e pouco contato, ou seja, foram forçados do dia para a noite a confiar em suas equipes. Como que esses líderes estão lidando nesse momento? Qual que é a sua visão disso, Mara? Ok. Ai, que legal essa tua fala, muito legal. Bom, primeiro eu quero comparar esse período de pandemia usando a seguinte frase, pessoal. Um mar calmo nunca formou um marinheiro habilidoso. Eu tive um aluno uma certa vez que depois de uma aula, eu acho que o tema era resiliência, ele me mandou essa frase, um tal de Lucas Baldon, não sei se vocês já ouviram falar, ele só não sabe que eu usava essa frase dele nas outras disciplinas, mas eu dava o crédito, tá? Eu dizia que era ele que tinha mandado para mim, viu, Lucas? Tá lá no meu slide, ó, enviado pelo Lucas Baldon. Então, essa frase fantástica, que você muito apropriadamente me mandou depois de uma aula, eu acho que define um pouco do que a gente está vivendo, né? Então, assim, o mar não está calmo para nenhum de nós, né? O mar está revolto aí, com uma série de variáveis. Mas se nós olharmos o outro lado da questão, ele pode nos ajudar também no desenvolvimento de N habilidades. Eu estou vendo por mim, eu não tinha habilidade nenhuma com a questão da tecnologia e saí fazendo palestra pelo Zoom, pelo Google Meet, agora aqui com vocês. Então, um pequeno exemplo, né? Então, gosto de pensar nisso. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre a pandemia, você me deu outro gancho muito interessante quando você diz, olha, se um líder tiver que... o líder, na verdade, o bom líder não vai nem aparecer. Isso me lembrou uma frase da antiga primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, que ela dizia assim, ser líder é igual ser uma dama. Se a todo instante você tiver que dizer que você é, então é porque você não é. Então, aquela tal história, eu preciso dizer a toda hora, ó, pessoal, mas peraí, o líder aqui sou eu, hein, olha. Então, tem alguma coisa errada com a sua liderança. Muito bem. Vamos lá para a questão da pandemia e do trabalho. Opa, tivemos uma... Opa, voltou, professor. Ou não? Professora, enquanto retoma... Só para retomar a internet... Eu voltei um pouco e eu ouvi uns... Professora Mara, desculpa. Deu uma paradinha, mas só para pegar um gancho, porque a gente tem uma pergunta justamente sobre atrelada com esse assunto, ó, que eu coloquei na tela, da Camila. Okay. Ela fala, professora Mara, boa noite.
diante do que estamos vivendo, como liderar no cenário pós-vivência atual, dito que muitas pessoas passarão por crises como a depressão, por exemplo. Né? Ok. Então, agora, restabeleceu a internet, a gente retoma. A gente segue. Camila, obrigada pela sua pergunta, viu? Bom, então, vamos voltar um pouquinho nessa questão da pandemia, e aí, se eu me esquecer da pergunta da Camila, vocês me ajudem a lembrar, por favor. Apresento de novo. Veja só, como o Lucas bem colocou, líderes que vieram trabalhando já a autonomia das pessoas, talvez tenham sofrido um pouco menos. Eu tive a oportunidade de ver alguns líderes em sofrimento, tipo, não, os meus não vão ficar de home office, não. Os meus vão ficar aqui. E aí não teve jeito, as pessoas tiveram que ir para o home office. E cheguei a ouvir de outros dizendo assim, mas Mari, agora? Ele está em home office, como que eu faço para controlar o trabalho dele? Falei, olha, e eram líderes que, como estavam ali muito próximos das pessoas, não criaram nenhum tipo de, eu gosto de chamar de ritual, às vezes, nenhum tipo de ritual de acompanhamento. E eu cheguei a conversar com alguns, mas escuta, e se a gente aproveitar esse período agora? Não, mas ele não vai achar. Não, ele não vai achar nada. Nós vamos combinar com ele. Olha, fulano, vamos fazer o seguinte, nós estamos num esquema diferente para você e para mim, vamos combinar de nós nos falarmos, e aí você vai dando o tom. Precisa ser todo dia, precisa ser a cada 2 dias, precisa ser uma vez por semana. E uma coisa muito importante é você fazer esse contato, não necessariamente porque existe um problema, mas você fazer um contato para saber como é que estão as coisas. Como é que está indo? Como é que está aí na tua casa? Como é que está sendo trabalhar em casa? Olha, eu tenho uma criança de 5 anos, um cachorro, um papagaio, e como é que está sendo isso? Então, eu percebi também alguns líderes utilizando este momento até para quebrar algumas barreiras e se aproximar um pouco mais da equipe. Então, eu vi isso com muito bons olhos. Agora, quando a gente fala de fornecer autonomia, implicitamente está um sentimento de confiança, né? Para quem que eu forneço autonomia? Para quem eu tenho confiança de que vai fazer as devidas entregas. Então, também foi muito necessário que esses líderes trabalhassem com isso. E veja, eu não estou falando só da confiança de eu confiar que a pessoa não vai roubar a minha empresa. Não, confiança de que ela tem competência e empenho, que ela sabe, ela quer e ela confia nela mesma, de que ela vai entregar aquele trabalho nos padrões aí que eu preciso. Então, veja, não importa, e eu tenho visto muita coisa, participado de vários eventos aí, onde todo mundo diz, olha, nunca mais vai voltar a ser o mesmo, nós nunca mais vamos voltar para o que era no passado, é daqui para frente, o home office vem, em alguns casos definitivo, outros part-time, mas enfim, isso é o que a gente ouve muito. De qualquer forma, nós também vamos ter que nos reinventar. Aliás, a palavra de ordem nessa pandemia é reinvenção das empresas, reinvenção dos profissionais, reinvenção das lideranças. Só que eu tenho uma visão particular com relação a essa reinvenção da liderança. Para mim não é reinvenção, viu, pessoal? Mas é uma visão minha. Para mim é fazer mais do mesmo. De novo, quero voltar na minha fala lá atrás. Não existe mais espaço nem tempo para amadorismo. Liderança requer, sim, presença,
e que não precisa ser física, né? Tá aí o home office mostrando que eu posso fazer um contato com a pessoa, saber como ela tá, independente de estar fisicamente ao lado dela. E aí, aproveitando o gancho da Camila, essa é uma presença muito importante dos líderes, inclusive para dar algum tipo de suporte para essas crises. Então, veja, quando a gente fala que liderar é hora dirigir e é hora apoiar, dentro do comportamento de apoio, existe uma coisa extremamente importante que a gente chama de escuta ativa, que é o escutar o que é que está acontecendo. E aí, pessoal, acho que dá para a gente fazer um exercício com nós mesmos. Eu sempre convido os líderes a fazerem esse exercício comigo. Já teve algum momento em que você, na tua vida, não estava bem com algum problema e apenas de alguém te ouvir, você ficou com a sensação de que aquilo melhorou? Todo mundo diz que sim. Então, por que eu, líder, não posso fazer isso? Quer dizer, posso e devo. Então, ter essa noção do quanto a situação atual mexeu com as pessoas. Eu tive colegas aí que perderam emprego, colegas consultores que as empresas finalizaram os contratos, enfim, uma série de coisas aí que aconteceram, né, com as pessoas. Mas, então, é essencial que o líder tenha essa fala. E vou até um pouco mais além. Tem uma coisa muito importante que eu tenho tentado trabalhar com os líderes com os quais eu acompanho, que é: que lições você aprendeu nesse período, na liderança? Quais as lições? Então, alguns têm me dito: Mara, sabe que eu aprendi que não é tão difícil eu procurar o meu liderado e perguntar para ele como é que tá? Como é que tá indo? Como é que tá o trabalho? Você tá com alguma dúvida? Não? Então, a gente se fala depois de amanhã. Então, eu tenho ouvido isso. Puxa vida, não é tão difícil. Porque pode parecer estranho, pessoal, mas para alguns perfis é difícil chegar até as pessoas. Se nós pensarmos em perfis um pouco mais introvertidos, que têm dificuldade de começar uma conversa, às vezes, quando se torna líder, não é porque se tornou líder que ficou fácil. Não. Então, existem dificuldades nesse sentido também. Muito bem. Muito bem. Deixa eu voltar aqui para a nossa sessão. Agora, como diz o Alex, nós temos um jornalista que apresenta o Fan-On. O pessoal manda aí boa noite e faz umas gracinhas, etc. E essa aqui é para mim, Lucas, ó. Boa noite. Ah, é? Boa noite, Eri, né? Exato. Aluno, né? Boa noite, Heloísa. Boa noite, Giovana, Carolina. A Carol Cardoso também passou por aqui. Deixou uma série de comentários aí a respeito do tema liderança, citando aí, inclusive, partes do livro aí, do Monge Executivo, né? Tá. Santos, Zequim da Silva disse assim, ó, sozinho, o chefe fala, sozinho vamos mais rápido, né? O líder fala, juntos vamos mais longe. É isso aí. Tem uma pergunta aqui. Até tem um comentário da Milena Nascimento. Eu não vou conseguir apresentar todos, pessoal. Tem bastante mesmo aqui, né? Todos os alunos. Tem alunos de outras turmas falando aqui. A gente está aqui também. Tem um rapaz aqui do 7º de administração falando, a gente está aqui também. Mas eu já passei ele aqui, ó, que é o Ricardo. Ele falou assim, ó, a DM7 também está. Eu não vou conseguir apresentar todos, tem muito comentário, mas tem uma pergunta aqui que eu achei muito legal. Um comentário, na verdade, esse aqui da Milena Nascimento, todo mundo pode aprender liderança desde que estejam dispostos a aprender, né? Acho que é isso mesmo, né, Lucas? Tem que estar disposto a aprender para aprender a ser um líder ou não? A gente nasce pronto. É uma pergunta que a gente tem que fazer depois para a Mara, com certeza, né? Mas ninguém nasce pronto com nada, né, Erivel? Para nada, né? Na realidade, eu gosto de pensar
que nós já nascemos prontos com tudo que a gente precisa. E ao longo da vida nos cabe aí desenvolvendo. Porque aperfeiçoar. No momento que a gente nasce, Deus já deu para a gente tudo que a gente precisa. Dali para frente, é com a gente, né? É com a gente em buscar desenvolver isso daí. Exato. Muito bem. Agora tem um comentário do Lucas Carlomagno, na verdade é uma pergunta, eu adorei a pergunta dele, assim. Gostaria de perguntar para todos que estão apresentando a live. Ele me colocou no pacote também, então vou ter que responder. Vocês poderiam citar um grande líder que esteja vivo atualmente e justificar o porquê são tão eficientes influenciando? E aí ele, né, obrigado, Lucas, a live tá top. Tá mesmo, porque com a entrevistada de hoje não tinha como ser diferente, né? Então, citar um grande líder, né, e por que, né, que são tão eficientes influenciando. Professora Mara, quer começar fazendo essa escolha? Olha, eu não gostaria de citar nenhum nome, mas eu gostaria de citar algumas características. E gostaria até de citar um exemplo, na verdade, muito interessante essa pergunta do Lucas, porque eu fiz um exercício uma vez, numa das empresas que eu trabalhei, com um grupo de líderes, e eles tinham que escolher, e a atividade era assim, era um curso de liderança lá de, acho que 16 horas, não me lembro quantas horas, e ao final, eles tinham que apresentar um líder, poderia ser da mídia, da vida política, fosse de onde fosse, ou um líder que eles conhecessem. E me chamou demais a atenção, porque eles trouxeram e a gente queria era discutir características mesmo de liderança, né? Então, trouxeram lá pessoas da mídia. Eu me lembro que um dos votados na época foi o próprio Ayrton Senna, porque o Senna tinha um comportamento muito interessante, até muito humilde, né? De dizer que quando ele vencia os campeonatos era resultado do trabalho de uma equipe. Então, esse é um dos que eu me lembro. Mas teve um grupo que era de um de nossos gerentes específico, e esse exercício era individual. Esse grupo citou o próprio gerente. E eu tinha profunda admiração por essa pessoa, porque na época a gente fez um trabalho lá com o modelo da liderança situacional, e esse gerente, o que ele fazia? Ele estimulava e influenciava as pessoas a usarem aquilo que aprendeu, aquilo que elas tinham aprendido. Então, eu dizia que, nossa, ele era gerente da produção, mas ele era o meu grande parceiro na área de recursos humanos, né? Então, falar de características, para mim, eu considero até mais importantes. E interessante que as pessoas o elegeram, né? E pessoas lá do grupo dele que estavam espalhadas em outros grupos, mas tinha lá umas 10 pessoas, no mínimo, na turma, e que a grande maioria, se não a totalidade, escolheram ele, né? E aí eu recolhi os trabalhos, entreguei, e foi uma alegria. Mas interessante que as pessoas diziam assim: nós estamos escolhendo não porque ele é bonzinho. Tem momentos que ele é extremamente exigente conosco. Tem momentos que ele é, inclusive, o Ken Blanchard chamaria de muito diretivo conosco. É desse jeito, pronto. Vai ser assim e não tem jeito. Não, mas não. Nesse momento não tem discussão. Mas as pessoas entendiam o porquê. Então, eu não sei se eu atendi a expectativa do Lucas, que fez a pergunta, mas o que eu quero dizer com isso? Que
é muito importante que o líder também, e aí vem o nome liderança situacional, que ele também entenda a situação que está acontecendo. Nos remete novamente ao período de pandemia, né? Pessoas em crise, pessoas com muito medo de perder o emprego, pessoas inseguras se vão seguir ou não. Então, discriminar essa situação. Tem momentos que realmente precisaremos ser mais diretivos. Eu ouvi a live do Lucas, ele compartilhou comigo. E me lembro bem de uma fala que ele teve. Tem momentos que nós vamos precisar de maior direção e não de maior velocidade. Até porque, na visão do Ken Blanchard, quanto mais devagar eu vou, entenda-se esse devagar que é com método, de maneira planejada, mais rápido eu vou chegar lá. E vou chegar juntos, como uma das meninas aí muito bem pontuou. Tá? Muito a pergunta bem. era para nós três, então vamos lá. Três. Vou passar para o Lucas, vou deixar o Lucas, então, responder. Lucas, aí deixa eu apresentar de novo aqui a pergunta, que é muito boa mesmo, essa pergunta do seu xará, Lucas, aí. Um líder que esteja vivo atualmente, justificar o porquê são tão eficientes influenciando. Bom, obrigado aí, Lucas, da pergunta, muito boa, realmente. Você sabe, Velton, Mara, quando a gente fala de pessoas vivas, né, em questão de liderança, a gente corre um risco de citar alguém aqui hoje e depois essa pessoa colocar os pés pelas mãos e não ser mais um bom líder, não é? Então, que isso não acontece, não. Não. Então, principalmente na política. Não, eu nem estava pensando na política. Então, tá. Não, mas nem precisa mesmo, em todas as áreas pode acontecer isso. Para todas as áreas. Para eu diminuir essa minha margem, de erro implícita com relação ao tempo de vida das pessoas, eu vou escolher, então, dentre vários líderes aí que eu gosto bastante, um líder já com uma idade mais avançada, que também casa com a questão de influenciar. Esse líder aí que eu gosto de citar é o Silvio Santos. Então, o Silvio Santos, para mim, aqui no Brasil, um grande empreendedor e um grande líder, né? Pode ver a biografia dele, é fantástico. Então, eu gosto muito do Silvio Santos pela trajetória dele e pelo exemplo que ele nos passa de que, né, você pode começar do zero, né? Você sonha grande e começa pequeno e vai construindo a sua carreira, a sua liderança. Então, além de ser um grande líder, é um grande empreendedor. Eu gosto bastante do Silvio Santos, apesar de ele não ser ninguém do nosso meio acadêmico, não ser ninguém aí com livros escritos. Então, ele me agrada também nesse sentido, por conta da prática, né? Por conta de o que a gente pode ver que ele construiu com base na liderança, que ele influencia os seus liderados, né? Então, eu gosto muito do Silvio Santos. E para não deixar passar batido, não poderia deixar passar batido quando pede para citar exemplos de líder, e aí a parte de qualquer tipo de religião, independente daquilo que você acredita, Jesus Cristo, para mim foi aí um grande líder, sobretudo quando a gente retoma o tema do amor, de como liderar é fazer as coisas com amor. E a sua frase que você colocou no início também, Erivelton, sobre às vezes eu não vou gostar do meu time, mas eu preciso aprender a amar. E nesse sentido me remete muito a Jesus, porque eu tenho certeza, quando Jesus estava na cruz, ele não gostava de quem crucificou ele lá. Ele não gostou, ele estava sentindo dor, mas ele amou. Então, eu acho que o Jesus, para mim, é um grande exemplo de liderança nesse sentido, né? De organização, de liderança, do pensamento político, econômico, enfim. Se a gente pega e procura literaturas que falam sobre Jesus, analisando ele no viés da liderança, e tem muitos bons livros para isso, não me recordo de cabeça agora, mas depois posso deixar para os alunos aí nos comentários. Você, ao analisar a vida de Jesus pelo aspecto da liderança, você vai ver o quanto de características que nós aqui elencamos como bom líder, você encontra na figura de Jesus Cristo. Muito bem. Então, eu vou responder também, tá? Me permitir responder. Eu tenho alguns nomes para citar também.
eu vou correr o risco, Lucas, porque liderar também é um pouco disso, né? Correr risco. Estamos aqui para isso, né? Eu vou correr um pouco de risco. Só fazer um complemento do senhor Abravanel, né? Senhor Abravanel, ele foi o famoso Silvio Santos, o nome dele é Senor Abravanel, né? Muita gente não sabe disso, mas ele, Senor mesmo, S-E-N-O-R, ele foi escolhido administrador emérito pelo Conselho Regional de Administração de São Paulo no ano de 2000, tá? Porque, por acaso, né, eu já era formado, já recebia as revistinhas do CRA, né? Então, né, a gente, quando fala essas coisas, acaba, né, mostrando um pouco a idade, né, Mara? Mas vai fazer o quê? Né? É um perigo. Bom, inevitavelmente, no começo da live, eu mostrei os livros que eu ia usar para fazer as perguntas, eu acabei apresentando esse aqui, deixa eu virar aqui direito, né? Que é um livro que eu gosto muito, do Stuart Craner, que é o estilo Jack Welch de gerir, né? E aí, automaticamente, né, uma das respostas, se pudesse, para poder responder de verdade aí para a pergunta do Lucas, né? Só que ele dificultou a coisa para caramba, porque ele fala assim, tem que estar vivo, né? E assim, por um ato do destino, né? O nosso amigo Jack Welch morreu agora, faleceu no dia 1º de março desse ano, né? Então, eu não posso ficar só no nome dele, né, para poder responder a pergunta do Lucas. Mas, assim, por quê, né? Esse livro em especial ele vai falar muito sobre a pessoa do Jack Welch como estrategista, mas ele é um cara incrível. Pra você ter uma ideia, assim, ele pega o pessoal dos primeiros escalões da GE, ele foi considerado, foi eleito executivo do século XX. Então, para a nossa área de administração e gestão, é uma referência incrível, né? Assim como Peter Drucker e outros, porque não é qualquer um que é escolhido executivo de um século, certo? Representa esse segmento dentro de um século como um todo, mas é um cara que pega a GE, a General Electric, no início dos anos 80, com a consultoria de nada mais, nada menos que Peter Drucker, né? E faz com que a empresa vire um gigante, né? Já era uma grande empresa, ele foi o 8º CEO da empresa, mas ele transforma a empresa assim absurdamente, faz ela crescer a taxas incríveis. E ele fazia uma coisa como líder que é muito legal, assim, que é muito interessante. Aniversário da galera, que não todos os funcionários da GE, naturalmente, mas o pessoal dos primeiros escalões no mundo todo, ele mandava uma cartinha, né, padrão, de feliz aniversário, assinado por ele mesmo, né, para todo mundo, né, no papel. Isso, né, antes da internet, etc., o cara tinha esse trabalho. Agora, Lucas, eu vou me arriscar aqui a citar 2 nomes que eu acho que são 2 líderes natos, 2 pessoas que têm, e eu acredito que, e aí sim eu respondo, termino a minha resposta, justificando o porquê que eu escolhi esses 2. E, particularmente, eu acredito que a principal característica que justifica eu ter escolhido esses 2, eu, pessoalmente, é a mesma nas 2 pessoas, tá? Mas em áreas totalmente distintas, totalmente diferentes, tá? Um dos caras na esfera religiosa, que é o atual Papa Francisco, certo? E eu estou falando aqui como uma pessoa que já foi quase padre e quase pastor, tá? Atualmente eu frequento a Igreja Católica, mas fui evangélico por muito tempo. Mas a pessoa do Francisco, né? Ele é um cara assim que consegue arrebanhar outras pessoas que não necessariamente da mesma religião, né? Que compartilham a mesma religião. Isso é uma característica de líder, né? Você citou Jesus, né, naturalmente, né? Talvez o maior líder da humanidade, porque senão, né, 2.000 anos e tanto depois, né, a gente não teria aí metade do planeta seguindo
esse cara, né? E o Papa Francisco ele tem uma característica que eu vou falar na sequência, ou duas características, acho que definem esses dois caras. E eu gosto muito de estudar política, então vou escolher um cara da área política, que é um cara chamado Barack Obama, né? Que foi presidente dos Estados Unidos, e aí perdeu para o Trump na última eleição, tudo mais, foi presidente durante 8 anos. Por que os dois, tá? Ambos têm uma capacidade de consolidação, né? Uma capacidade de pegar as diferenças e equalizar, né? Então, assim, e tem uma capacidade de comunicação incrível, né? Que conversa com todo mundo no mesmo nível, né? E consegue fazer aquilo que a gente falou, né? Do conceito do Hunter, né, professor? Acho que lá no começo da nossa conversa, a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente para atingir objetivos como sempre para o bem comum, né? Então, assim, interessante. Pessoas que conseguem o que alguns autores chamam de líder consolidador, né? Pessoas que conseguem consolidar interesses comuns em torno de uma causa, né? E conduzir, né? No caso, Obama, a ação, né, durante 8 anos. E aqui a gente não está discutindo feitos reais, né? Mas estamos falando da capacidade de fazer com que outras pessoas, né, o sigam, né, e continuam seguindo até hoje, e o Papa Francisco também. Bom. Certo? Perfeito. Eu queria fazer um complemento. Erivelto, achei que você amarrou de uma maneira fantástica aí. Mas obrigado, o que eu fiquei pensando, e eu queria fazer um complemento, quando o Lucas, que fez a pergunta, nos pede para citar um líder, mas nos dá como condição estar vivo, né? Tá aí, ó, tá aí na pergunta. Como é que eu também entendi essa pergunta do Lucas? Eu entendi que ele também nos apresenta, na visão dele, um pouco de uma crise na liderança. Né? Como se os líderes os bons, todos tivessem morrido e atualmente a gente não tivesse. Né? Então, eu acredito que, de maneira geral, a gente vive uma certa crise de liderança. Vejam que nós, até entre nós até brincamos, né? Não medo de citar alguém, e semana que vem o cara apronta uma e deixa de ser líder. Mas eu gostaria de convidar os nossos colegas tão jovens que possam estar enfrentando, mais talvez do que eu e o Erivelton, o Lucas não, que é muito mais... Acho que está de uma outra geração que a gente, né, Erivelton? Certamente. Mas, enfim, eu queria convidar todos os mais jovens a olharem para essa situação também com um olhar de aprendizado. Por quê? Na minha vida como facilitadora de programas de treinamento, muitas vezes, e nem consigo mensurar quantas vezes eu já ouvi, os grupos me dizerem, professora, mas quem tinha que ouvir você falar era o meu chefe. Quem tinha que estar aqui era o meu chefe. Porque meu chefe não faz nada disso. Então, eu gosto sempre de ter essa reflexão no seguinte sentido. Por quê? Por quê? Eu não quero que você me fale do teu chefe, mas eu quero que você me fale dos comportamentos que você sente na pele e que, para você, balança um pouco essa figura da liderança. Então, é o mesmo convite que eu gostaria de fazer com todos os alunos que estejam nos ouvindo. Por mais que percebamos uma crise com relação a lideranças de maneira geral, que isso nos sirva de aprendizado no seguinte sentido. Qual é a grande crise? Eu falo mas ajo de maneira diferente. A minha fala não combina com a minha ação.
Ou eu tenho uma fala hoje e a semana que vem não é mais nada daquilo. Então, veja, essa é uma das grandes coisas que abalam a nossa confiança. Porque o que me faz confiar em alguém? Se aquela pessoa fala e ela age de acordo com a consistência entre a fala e a ação, né? E a ação, exatamente. Então, que a gente possa usar esse momento também, não só no nosso país, mas no mundo todo, para que a gente possa tirar alguns aprendizados para a nossa liderança. Então, essa moçada jovem aí que vocês têm como alunos, que eles não se esmoreçam com isso, mas percebam nisso também uma fonte de aprendizado. Olha, aquilo lá é problema. Então, tá bom, eu não posso atuar lá em cima, mas eu posso atuar aqui no meu pedaço. Eu posso usar essas situações para o meu aprendizado. Deixa eu apresentar aqui tem um monte de comentário aqui. Eu vou pegar o Lucas Carlomagno de novo, mas só para brincar aqui, porque eu vi, o Lucas, desculpa, eu só vi depois. Você mandou, se foi esse ano, né, que o Jack Welch faleceu, eu dou desconto. Se eu soubesse, tinha ficado só no Jack Welch, então, para não correr risco também, né? Tá vendo? Mas, não, brincadeira à parte. Aí eu ia citar os outros mesmo correndo risco, né? A gente nunca sabe, né? Não tem como. Tem uma pergunta legal aqui, professor. Aliás, tem muita pergunta legal, gente. Assim, o pessoal que está participando, perdoa a gente já por antecipação, porque não vai dar para apresentar todas as perguntas e todos os comentários. Tem muitas perguntas e muitos comentários na live. Eu estou separando aqui um ou outro, não consigo ver, porque também, como é muita coisa, ele vai atualizando aqui, né? E muitas vezes... Tá? Mas tem um legal aqui do Ricardo Henrique dos Santos. O rapaz do café, Lucas, é o menino do café. Pode trazer café. Ô, Ricardo, depois de pôr a sua pergunta na tela aí, manda café, aquele lore lá, Gold, pra gente, né? De novo, tá bom? Esse menino e ele é muito estudioso. Mara, por que é tão difícil para quem é promovido liderar as pessoas que eram seus pares do mesmo departamento e é tão difícil para os liderados aceitá-lo? Isso quase não acontece, né? Não! Olha, Ricardo, obrigadíssima por essa sua pergunta fantástica. Obrigadíssima. Eu adoro quando os alunos me fazem essa pergunta lá no Unisal. E essa pergunta, ela está sempre presente em todas as disciplinas lá que eu dou. Veja só. Também dava para dar um curso só com essa sua pergunta. Vamos ver se eu consigo ser clara e mais objetiva. Mas vamos lá. Veja, quando a gente faz uma promoção dentro de uma equipe e a gente coloca alguém que era da operação ou da execução para fazer a liderança daquelas pessoas, uma das coisas que a gente tem que pensar é que alguma resistência vai ser natural. Até porque os demais podem até não reconhecer aquela pessoa. Então, vamos voltar um pouquinho para trás. Quanto mais esse processo for transparente, melhor. Ou seja, quanto mais esse processo for feito, o que eu, Mara, recomendo? Que seja feito um processo de seleção interna, com competências solicitadas, claras, enfim, para que as pessoas possam participar e reconheçam esse processo. É o primeiro passo que nós podemos ter como ação para evitar um pouco dessa dificuldade lá na frente. Primeiro passo. Perfeito, tá bom, Mara. Posso só comentar uma coisa, Mara? Claro, fique à vontade. Eu não posso, como gestor, por exemplo, contratar um gerente para trabalhar na minha empresa só porque esse rapaz que eu estou contratando joga
joga tênis comigo lá no clube do Alphaville. Okay. É uma piada, mas assim, é uma piada real, tá? Eu tô brincando. Sim. Essa pergunta, a pergunta que o Ricardo fez foi perfeita, porque eu me lembrei dessa situação. Eu vivenciei essa situação. Fui para 3 anos para assumir um cargo de gestão numa empresa multinacional que eu trabalhei por 10 anos, e quando a minha gerência, né, foi transferida para outro país, eu tinha certeza absoluta que eu ia ascender, porque a gente tinha um plano de sucessão. Meu gerente entrou para ser meu gerente numa área em que essa pessoa não tinha conhecimento nenhum, zero conhecimento, pura e simplesmente porque era filho de uma pessoa com o qual o diretor jogava tênis lá em Alphaville. Legal, né, Lucas? É bem interessante. Essas coisas não acontecem na vida real, é só Não. Só na França que acontece. Só na França que acontece, exato. Quem mandou você não comprar? Só queria comentar, porque assim, é perfeito o que você falou. Só para fechar mesmo. Primeiro, deixar claro o processo e os pré-requisitos para a pessoa ascender, né? Acho que é isso. Exatamente. É isso mesmo. E aí, num segundo momento, então, havendo esse cuidado na escolha da pessoa da equipe, que esses critérios fiquem claros, veja, mesmo assim, não vai garantir uma certa dificuldade inicial. O que eu digo muito para os alunos? Até porque alguns me dizem assim, professora, mas os meus pares, os meus antigos pares, eles dizem que agora que eu sou líder, eu mudei. E eu digo para eles, que bom que você mudou. Que bom. Eu tenho certeza que a empresa espera que você mude mesmo. Mas que você mude porque o seu papel mudou. Então, veja, se você era par, agora você é líder. Agora a responsabilidade por todo o processo é sua. Então, realmente você tem que mudar, porque o seu papel mudou. Só que quem vai deixar claro que o papel mudou é você. Então, não espere que as pessoas sejam... entenda bem, eu não sei nem se essa é a melhor palavra que eu vou usar, mas que as pessoas sejam benevolentes com você. Mas você vai ter que deixar claro que mudou, porque o seu papel mudou, a tua responsabilidade é outra, e você, novo líder, vai precisar se preparar para essa nova atividade, né? Você, novo líder, vai precisar estudar liderança, vai precisar fazer uma universidade, se você não tem, fazer uma pós-graduação em gestão, enfim, você vai ter que se preparar e ir deixando claro para as pessoas que realmente você mudou e que o seu papel mudou. E se você for se preparando e for fazendo isso, e for envolvendo as pessoas, trazendo-as para o seu lado, eu não tenho dúvida que os resultados vão vir, vão chegar lá. Muito bem. Estamos chegando no final, né, Lucas? Uhum. Né? 1h28 aí de conversa, caminhando para o final. Então, eu queria colocar um outro comentário aqui do livro do Marx, livro de Ouro da Liderança, onde ele fala o seguinte, ó, a principal fonte da liderança está na capacidade de entender as pessoas. Eu percebi que a professora... Eu também gosto muito de liderança situacional. Que bom. Eu aprendi a gostar de liderança situacional quando eu estudei liderança situacional no curso de administração. Tive que fazer uma apresentação sobre isso, em 1900 e bolinha. E acho incrível, porque ao longo da minha vida também como gestor, eu aprendi, eu vi isso na prática, de fato, né? Aquela questão da delegação, do apoio, do treinamento, da direção, né, daquelas 4 etapas, aqueles 4 processos, e você ter que identificar, né, e a liderança situacional fala muito isso, né, que você, na verdade, você não é o mesmo líder para todas as pessoas, né, você tem que ser
um líder diferente para cada pessoa que está, né, dentro da sua equipe. Liderança situacional deixa isso muito claro. E aí, essa principal fonte da liderança, né, como diz o Maxwell, está na capacidade de entender as pessoas, certo? O Lucas, antes de a gente passar para a Mara, o que você acha? É assim mesmo? Você gosta dessa teoria da liderança situacional ou não? Olha, para mim, esse é o grande segredo da liderança, é o que contextualiza tudo, tá? Porque a gente primeiro tem que partir do seguinte princípio, que nós, ao longo da vida, sempre vamos sendo uma versão renovada de nós mesmos, então, constantemente, a gente vai ter que aprender a lidar com os novos eus que vai surgindo diante a situação que vai nos modificando. Então, esse é o primeiro ponto. Um bom líder tem que primeiro se conhecer, e se conhecer por diversas vezes diferente, porque você vai mudando. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, você já se conhece bem? Me conheço bem. Você, então, está apto a liderar pessoas. E como liderar pessoas? É a grande frase daqui, Erivelton. Você deve conhecer e entender que as pessoas são diferentes umas das outras, né? O que funciona para um não funciona para o outro. Seria muito chato se tivesse uma receita pronta, uma fórmula pronta. Perderia a graça disso tudo. Então, quando a gente vai buscar os diferentes estilos de liderança nas diferentes situações que são apresentadas, a única premissa que deve ser adotada é em aplicar essas ferramentas, esses estilos de liderança, com a premissa da ética e do amor. Se você fez isso, você pode aplicar qualquer estilo de liderança que você quiser, seja uma liderança mais autocrática, mais diretiva, mais autônoma, não tem problema, porque as situações vai naturalmente forçar o líder e a sua equipe a modificar essa relação. Então, o cerne de tudo, de um bom líder, é entender as pessoas e, a partir disso, extrair o melhor de cada uma. Sempre com a premissa da ética e do amor. Basicamente, esse, para mim, é o grande resumo aí de um bom líder. Perfeito, muito bem. Professora Mara, Okay. A internet deu uma quedinha ali rapidinho, mas aí eu passo para o Lucas então por conta disso. Mas eu estava comentando, né, que a professora gosta muito de liderança situacional, eu também. A sua referência do Ken Blanchard é incrível. Eu, particularmente, adoro um livro do Ken Blanchard. Eu acho que é o livro que eu mais gosto, assim, de todos os de administração, que é um livro pequenininho chamado Gerente Minuto. Gerente Minuto! Sou apaixonado por esse livro. Eu acho ele sensacional. Gosto muito. Sim. O Ken Blanchard tem muita coisa boa, né? Mas aí o Maxwell fala no livro de ouro da liderança, né? Essa questão de entender as pessoas é por aí mesmo. É assim que a gente se torna líder. Então é basicamente tentar entender as outras pessoas, é isso? As outras pessoas, isso. Tanto que no modelo da liderança situacional, Ken Blanchard fala de uma das habilidades do líder que ele chama de habilidade de fazer diagnóstico. Então, se nós levarmos lá o diagnóstico para a área médica, então, o que seria um bom diagnóstico? Né? Seria aquele médico que escuta o seu paciente, em primeiro lugar, e, se necessário, examina o paciente, pede exames e tudo mais. Então, eu gosto de fazer essa analogia com o diagnóstico que um bom médico deve fazer do seu paciente. Na mesma linha, o seu líder. Então, o que eu preciso para fazer um bom diagnóstico? Eu preciso observar a minha equipe, não só olhar lá os resultados, mas eu preciso observar, ver como é que está o clima, ver como é que estão as coisas. Eu preciso fazer algumas perguntas. O Lucas falou num dos momentos atrás aí, de ajudar a pensar. Então, quando eu faço perguntas, eu também estou ajudando as pessoas a pensarem, né? E preciso escutar. E aí a gente chama de escutativa. Por que escutativa? Porque escutar, eu escuto porque eu ouço bem, né? Eu não sou surda. Agora, escutar ativamente é escutar, prestar atenção, fazer boas perguntas. Eu gosto do termo parafrasear,
que é assim, poxa, fulano, você quis dizer isso mesmo? Você falou tal, tal e tal coisa, você quis dizer isso mesmo? Quer dizer, que maior prova de que eu estou te ouvindo quando eu repito alguma fala sua e faço um gancho com a minha, quando eu olho para você e você não está falando comigo e eu estou aqui usando o celular. Então, sim, a chave é entender as pessoas. Agora, vejam, nós não estamos falando de novo de, não, eu vou entender, eu vou passar a mão na cabeça. Não, nós estamos lá num universo corporativo onde nós estamos lá, nós estamos lá para dar os resultados e não tem problema nenhum. O nosso desafio é a forma de entregar esses resultados. E aí o líder pode dar todo o tom muito adequado de fazer isso. Como? Entendendo as pessoas que trabalham com ele, entendendo o momento, entendendo a situação, para poder agir aí da maneira mais eficaz possível. Muito bem. Bom, galera, 1h35 de live, né? Chegamos aí no nosso limite, né? Que a gente tinha combinado com a professora Mara. Só vou apresentar aqui uns últimos comentários do Lucas Carlo Magno. Obrigado pelas respostas, Mara Lima, Lucas e Aurivelton. Valeu, Lucas, pela pergunta. Valeu, Lucas. Muito boa pergunta, ficou muito legal. Professora, dá tempo de uma última resposta aqui, professora? Claro. Vou colocar essa pergunta. Tem 2 comentários. Eu vou fazer um comentário aqui. Ó, a Milena comentou, acho que basicamente ela fez parafraseou o meu comentário aqui, né? Ela fala assim, ó, eu ouvi um professor dizer que tartaruga não sobe em árvore, né, Milena? Se alguém pegar ela e colocar em árvore, realmente o mesmo acontece com pessoas que às vezes nem têm competência em se tornar líder. Quem é da área de consultoria, como nós aqui, sabemos que esse é um termo muito comum entre os consultores, né, professora? Quando a gente entra numa empresa, está fazendo uma análise da estrutura, etc., identifica que tem uma pessoa numa posição que, assim, ela não tem competência, habilidade, capacidade, histórico nenhum para estar naquela posição, a gente chama automaticamente de tartaruga, que é para entre, né, os consultores, né? Só para a gente saber o que está falando. Só que, Milena, só um detalhe, né? Tem uma história bem legal, assim, em relação a essa questão da tartaruga, que a gente tem que aprender também. E, assim, se você entrar dentro de se você estiver andando numa rua e vira uma tartaruga em cima de uma árvore, analogia com a estrutura organizacional, a hierarquia, etc., duas coisas. Primeiro, tartaruga não sobe em árvore. Então, qual que é a segunda coisa que a gente tem que entender já na sequência? Que alguém colocou ela lá em cima. E se a pessoa colocou ela lá em cima, é porque esse cara consegue chegar lá em cima. Então, toma cuidado. Se você tentar derrubar a tartaruga, é bem provável que você caia primeiro, tá? Então, tome cuidado aí, porque ninguém coloca a tartaruga lá em cima se não tiver condições de fazer, tá? Mas a pergunta da Nayara Lucena, professora, ela fala assim, ó, é uma pergunta muito boa. Pelo que eu achei, tá? Vocês acham que muita intimidade com o chefe acaba influenciando na mudança de cargo ou prejudica um pouco também? Isso tem a ver um pouco com aquilo que o Ricardo perguntou, né, da dificuldade que muitas vezes as pessoas têm de encarar novas lideranças, né, que nascem dentro dos departamentos. E em alguns momentos essas lideranças nascem, na verdade acaba acontecendo naturalmente de você desenvolver um pouco mais de intimidade com o liderado que você está preparando para uma situação de sucessão, e os outros pares, né, verem isso como, principalmente, imagino eu, na minha humilde ignorância aqui, que quando tem gêneros distintos, né, quando a gente está falando de homem e mulher, mulher e homem, dentro dessa relação. O que a professora acha disso? Professora Mara? Acho que deu uma cortada na internet. Veja né, só, que uma cortadinha.
Vamos de novo. Então, vamos pensar nessa questão da intimidade que a Nayara coloca, né? Olha só, se nós estamos falando de uma relação entre líder e liderado, que a empresa dá lá os devidos nomes, chefe, gerente, supervisor, seja o que for, nós estamos falando de uma relação profissional. E é muito importante que ambos os lados entendam isso. Agora, entendam, mas, na minha concepção, a maior responsabilidade é desse chefe e desse líder. O que eu quero dizer com isso? De novo, nós vamos voltar lá na história do papel. O papel é dele, e ele precisa colocar os limites, e ele precisa mostrar até onde pode ir. Porque dificilmente eu vou, sei lá, ter uma intimidade maior, como se fosse meu amigo, se aquela pessoa não der abertura para isso. É mais ou menos como a relação aí de pais e filhos, né? Eu posso ser amiga do meu filho, claro, mas antes de ser amiga, eu sou mãe. Então, o meu papel com ele é primeiro de mãe, depois de amiga. Até porque, como amiga, ele pode me ver como as outras amigas dele. Agora, como mãe, não. Como mãe, eu tive um trabalho na educação, de colocar limites, de dizer não. Então, é um papel diferente. Então, veja, tanto o chefe quanto essa organização precisam saber colocar os limites. E o profissional também é muito importante que ele entenda que aquela não é uma relação de amizade, que aquela é uma relação profissional, onde se precisa entregar um resultado. Então, para esse liderado, também não tem por que ele ficar querendo ter mais intimidade com aquela pessoa. Ele também precisa ter na cabeça que essa relação é profissional, mas na minha concepção, isso parte muito mais dessa chefia, que precisa saber colocar os limites e saber separar as coisas. A hora que a gente está lá na festa, no aniversário, nós vamos conversar, não tem problema nenhum. Mas eu estou lá não para ser seu amigo, eu estou lá para ser seu chefe, seu gerente e tudo mais. Muito bem. Então tá. Vamos lá, passando as palavras finais, então, para a gente encerrar a live. Eu vou deixar aqui depois um último pensamento para a gente encerrar, fechar, fazer o fechamento total, mas queria que o Lucas aí fizesse as suas colocações finais para a gente já, né, ir se despedindo, lamentavelmente, né, Lucas, porque a conversa está sensacional. Tem muita participação. Professora Mara, você fez uma propaganda da professora Mara, né? Não foi boa, né? Porque a propaganda não conseguiu passar tudo isso que ela... Não, brincadeira à parte aqui. A propaganda foi fantástica, professora, mas assim, é que o conteúdo é tão maior, né? Né? Uhum. A propaganda acho que o Lucas mesmo fez menção a isso outro dia, a propaganda do McDonald's, né? Que não foi você, Lucas, que fez menção a isso outro dia, numa das nossas conversas? Não lembro. Pode ser. Acho que foi, sim. Na hora que a gente vê na TV, o lanche parece bonitão, etc. Mas na hora que a gente pega lá mesmo, agora no drive-thru, não, né? Não, né? Ele é fotogênico, né? Não, mas o conteúdo incrível, né? Daria para conversar dias a respeito do quem tem tanta bagagem a respeito disso. Lucas, colocações finais, por gentileza. Bom, de novo, agradecer a Mara pela oportunidade, pela aula que ela nos deu aqui hoje. Eu me sinto até envergonhado, em certa maneira, de querer comentar alguma coisa aí perto da Mara, perto de você também. O tema ele é muito abrangente, ele nos dá diversos ganchos, e eu tenho certeza que você deve ter preparado aí nos seus livros muitas frases que nem deu para usar. Porque um vai comentando, o outro falando,
já surge ideia, surge exemplo, e a conversa flui muito fácil, né? Muito natural. Para concluir, então, gostaria de deixar um recado para todo mundo que está assistindo a gente, nossos alunos, a nossa audiência aí nessa live, de que não se frustrem, porque vocês olharam aqui hoje, vocês tiveram a oportunidade de entender muitos aspectos sobre liderança, que vai de encontro com o que a Mara estava falando. Poxa, mas meu chefe deveria ter visto essa live. Então não se frustre, porque naturalmente, ao longo da vida, você vai encontrar líderes que você se identificou e líderes que você não se identificou tanto, seja por motivos justificáveis ou não, porque a sua verdade também não é a verdade do seu líder. Então, cuidado com o julgamento e não se frustre, por quê? A vida, ela é feita de expectativas, e quanto menos expectativa a gente colocar, mais feliz a gente vai ser, porque o que vier vai ser lucro, não é verdade? Então, se você está frustrado com o seu chefe, com a sua liderança, com a sua gestão, olhe pelo lado, então, assim, o que eu consigo aprender de como não fazer, se você julga que está errado, né? E procura sempre aprender, sempre ver o lado positivo. E uma das falas da Mara, ela também colocou sobre o nosso campo de atuação. Então, eu sempre falo isso, não adianta a gente querer perder neurônio, ficar com o cabelo branco, que eu quase não tenho, o Erivelto também já está com bastante cabelo, né, Erivelto? Não adianta ficar com o cabelo branco. Eu só não usei hoje porque eu tirei para lavar. Tá? Isso é importante, uma vez por semana. Então, a gente não adianta gastar energia com aquilo que não está na nossa mão, tá? Então, quando a gente abre os nossos braços, a gente tem um campo onde a gente consegue atuar. Mais do que isso, eu não alcanço. Então, foque naquilo que você consegue alcançar. Então, não queira mudar tudo, não queira ferver o oceano. Comece pequeno, comece a ser um bom líder dentro da sua casa, dentro da sua comunidade, com o seu par. Quem falou que você não pode ser líder com o seu par na sua empresa? Quem falou que você não pode ser líder com o seu chefe? Guarda esse segredo só com vocês, não conta para ninguém. Mas você pode ser líder com o seu chefe. Então, da primeira frase que a gente colocou, liderança é influenciar. Reflitam nisso, pensa nisso. Você consegue ser líder em situações que talvez você nunca tinha se atentado que você pode ser líder. Porque cargos é meramente uma convenção que as empresas necessitam colocar para justificar aí o organograma. E o cargo, a hierarquia, nada tem a ver com liderança, tá? Então não se frustrem com isso. A vida e o universo sempre contribui, sempre ajuda aqueles que têm essa alegria de viver, né? Esse pensamento positivo. Então não se frustrem, busquem ser a melhor versão de vocês a cada dia. Né? Então, se for para comparar com alguém, se compare com você mesmo no dia de ontem e busque sempre evoluir a sua autoliderança nesse sentido. Muito bem, professor Mara, colocações finais, por favor. Vamos lá. Bom, gente, eu quero agradecer esse convite, eu não vi passar essa 1h30. Eu vou contar uma coisa para vocês, espero que os outros não se ressintam, mas eu tenho participado aí de vários eventos, mas eu confesso que nenhum tão gostoso quanto esse, viu, Lucas e Erivelton? Muito obrigada, viu? Passar essa 1h30 com vocês, nesse clima descontraído. Gente, eu ficaria 5 horas aqui falando com vocês. Então, agradeço de coração as palavras, a confiança. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Como última fala, eu quero citar uma frase do Jim Collins. Jim Collins é um autor que eu gosto muito, Empresas Feitas para Vencer ou Empresas Feitas para Durar. O Jim Collins, às vezes, é visto como aquele que chicoteia quase que os líderes, né? Porque ele tem uma frase que é mais ou menos assim: olha, líder, se as coisas estão indo bem, olhe pela janela, porque estão fora de você. Se elas não estão indo bem, olhe no espelho. Então, mas eu gosto de entender essa frase do Jim Collins não como culpa. E a culpa é do líder. Não tem culpa. Já passamos dessa fase de culpa. Mas a responsabilidade é do líder. Então, assim, espero que vocês tenham aproveitado, que vocês sigam nesse caminho, estudando muito,
Porque para poder influenciar, como o Lucas bem colocou, seja o chefe, seja o namorado, seja o marido, seja a esposa, seja o colega de trabalho, precisa de preparo. A gente precisa estudar e estudar-se, que é uma outra coisa bastante importante. Muito obrigada, viu, pessoal? Obrigada mesmo. Gratidão minha. Professora, muito obrigado por ter aceito o convite, né, que a Camila e o Lucas fizeram, né, foi incrível, foi uma conversa muito legal, realmente é um bate-papo, né, que a gente se propõe a fazer, Fico feliz que a professora tenha gostado, né, muito. Mediado, né, de uma forma também adequada. Muito obrigado aí por todo o conhecimento que a professora pôde compartilhar conosco. Queria agradecer a todo mundo, né, que manifestou seus comentários. Eu vou deixar alguns aqui, ó. A Camila da Ramalho, Mara, sua linda, que show tudo isso. Obrigada, Camila. Que fofura, foi uma honra, Mara. Né? A Rayane, traz a Mara mais vezes, se ela aceitar, a gente traz sim, ó. A Nayara mandou aí um monte de palminha, né? Ok. A Carol Cardoso, parabéns, pessoal, ótimo tema. O Ricardo, live top, parabéns. Professora Carol, Mara maravilhosa, como sempre. Oh, a Carol obrigada, é de marketing mesmo, né? Olha lá, tá vendo? Mara maravilhosa. O Gabriel Henrique Duarte falou muito bem mesmo, muito top. Então, assim, galera, gostou? A gente teve uma audiência muito grande aí ao longo da nossa conversa, né? E queria, professora, antes de ler aqui um trecho do livro do Maxwell, né? O livro de Ouro da Liderança, para a gente fechar essa discussão toda, em nome da Faculdade de Americana, em nome do nosso diretor-geral, o Gustavo Azzolini, em nome da nossa diretora acadêmica, a professora Célia Jussani, eu queria agradecer também, né, a disposição, né, em dedicar aí essas quase 2 horas, né, conosco, para discutir a respeito desse tema tão relevante, e continua, né, sendo tão relevante, né, ao longo dos anos, e dizer, assim, que foi um prazer, né, poder mediar, viu, Lucas? Pode me chamar mais vezes, sempre que tiver desse gabarito, pode me chamar, por favor, mais vezes, para a gente poder aprender, né, porque essas participações são legais, porque a gente não ensina, a gente aprende muito, né, não ensina nada. A gente todos nós. Todos nós somos professores, sabemos disso, né? E queria terminar, galera, só lendo um pedacinho aqui do Maxwell, né, Livro de Ouro da Liderança, no prefácio. Se a pessoa quiser ler o prefácio desse livro, ela já aprende um monte de coisa, porque ele fala assim, olha só, né? Lá na página 13, ele fala, liderança faz muita diferença. Ele fala, aí ele começa a tentar explicar o que ele está querendo dizer em frases. Ó. Liderança é a disposição de assumir riscos. Liderança é o desejo apaixonado de fazer diferença. Liderança é se sentir incomodado com a realidade. Liderança é assumir responsabilidades enquanto outros inventam justificativas. Liderança é enxergar as possibilidades de uma situação enquanto outros só conseguem ver as dificuldades. Liderança é a disposição de se destacar no meio da multidão. Liderança é abrir a mente e o coração. Liderança é a capacidade de subjugar o ego em benefício daquilo que é melhor. Liderança é evocar em quem nos ouve a capacidade de sonhar. Liderança é inspirar outras pessoas com uma visão clara da contribuição que elas podem oferecer. Liderança é o poder de potencializar muitas vidas. De liderança é falar com o coração ao coração dos liderados. Liderança é a integração do coração, da mente e da alma. Liderança é a capacidade de se importar com os outros e, ao fazer isso, liberar as ideias, a energia e a capacidade dessas pessoas. Liderança é o sonho transformado em realidade. Por fim, liderança é, acima de tudo, coragem, né? E realmente, assim, a gente sabe que não é fácil ser líder, né? Liderança exige muita coragem, né? Assim como, né, a coragem que a gente tem de expor as nossas ideias aqui, né? Os nossos conhecimentos, as nossas habilidades. Então, agradecer a professora Mara, mais uma vez, muito obrigado, Mara, pela incrível participação conosco. E Lucas,
Obrigado pela referência, pela recomendação e também pela incrível participação conosco nessa noite. A todos que nos acompanharam em mais essa aula especial, né? O pessoal aí todo de administração, de tecnologias que foram convidados, muito obrigado pelas perguntas, incríveis perguntas, e por todos os comentários. Lamentavelmente não deu para expor todos, né? A gente passaria aí 1h30 só mostrando todos os comentários aqui. Mas obrigado por todos terem participado. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço para todo mundo. Se cuidem, tá? Para que a gente possa se ver em breve, todos ao vivo e a cores. E quem sabe levar a Mara lá, né? No nosso auditório para fazer um palestra. Vai ser um prazer. Já fica o convite, viu, Mara? Por favor. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Muito bom. Um abraço, galera. Boa noite e até mais.